Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão 46 da prova de matemática do ITA primeira fase 2020-2021. Seja S o subconjunto do plano cartesiano constituído pela união dos gráficos das funções f de x igual a 2 elevado a x, g de x igual a 2 elevado a menos x e h de x igual a logaritmo de x na base 2, com x maior que zero. Para cada k maior que zero, seja n o número de interseções da reta y igual a k vezes x com S. Podemos afirmar que, alternativa A, n é diferente de 1 para todo k positivo, ou seja, maior que zero. Alternativa B, n é igual a 2 para pelo menos 3 valores distintos de k. Letra C, n igual a 2 para exatamente 2 valores distintos de k. Letra D, n é diferente de 3 para todo k maior que zero. E letra E, o conjunto dos k maior que zero para os quais n igual a 3 é a união de dois intervalos disjuntos. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Primeiramente, vamos analisar essas variáveis, ou seja, o x é maior que zero, dado na questão, ou seja, podemos pegar apenas valores à direita aqui do zero, acima do zero. O k sendo maior que zero, e esse k ele faz parte da reta kx, então eu vou pegar só retas aqui, analisando no primeiro quadrante. Muito bem. E n vai ser o número de interseções dessa reta kx, qualquer que seja aqui o k, só que maior que zero, com S. E S vai ser a união desses três gráficos. Muito bem. Vamos começar a construção dos gráficos. F de x é 2 elevado a x. Só não podemos ter x aqui igual a zero, por isso já deixei a bolinha aberta. Mas x igual a 1 pode. Quando x é 1, 2 elevado a 1, 2. Está aqui o ponto. 2 agora é elevado a x igual a 2. 2 elevado a 2, 4. Mais um ponto. Quando x for 3, 3, 2 elevado a 3, 8. Muito bem. Então, está aqui o gráfico f de x2 elevado a x. Lembrando que a bolinha aqui é aberta porque o x não pode ser zero, tem que ser maior que zero. Muito bem, vamos agora para a função g de x2 elevado a menos x. Lembrando novamente que o x não pode ser zero. Mas vamos pegar o valor 1. 2 elevado a menos 1 fica meio. Então, meio. Depois, x igual a 2. 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 2 ao quadrado. Vai dar 1/4. Então, vai ser uma função decrescente. Aqui é 1/4. E assim sucessivamente. Essa curva ela não toca o eixo x. Muito bem. Finalmente, o gráfico h de x, log de x na base 2. Vamos pensar aqui em log de x na base 2. Eu vou chamar de y. Significa que 2 elevado a y é igual a x. Propriedade do logaritmo associando aqui a função exponencial. Então, quando a gente for dar valores para a função logarítmica, o interessante é apresentar valores de y para achar o de x. Vamos pegar aqui dois valores, y igual a 1 e y igual a 2. Quando o y for 1, que a função é inversa, dá logaritmo. 2 elevado a 1 dá 2. E quando o y é 2, 2 elevado a 2 é 4. Então, 2 e 1, 4 e 2. São dois pontos que a gente tem. Então, 2 e 1, depois 4 e 2. Então, se a gente consegue esboçar esses gráficos, né, o 2 elevado a x, o 2 a menos x e o log de x na base 2, a gente já vai ter uma noção como que vai ser o comportamento das retas que vão estar passando aqui, retas
associada à função y igual a k vezes x, ok? Então, tá aí os gráficos, agora a gente faz a análise individual de cada uma das alternativas. Vamos à alternativa A. N é diferente de 1 para todo k maior que 0. Será que é para todo k? Eu sempre vou ter aqui n diferente de 1, ou seja, ele está dizendo que não teremos interseções aqui com um ponto quando o k for maior que 0, para qualquer valor de k. A gente precisa de um contra-exemplo. Então aqui a gente tem esse contra-exemplo. Veja, aqui eu tenho uma situação onde n é igual a 1, ou seja, uma interseção apenas da função y igual a k1 vezes x. Esse k1 tem que ser maior que 0. Então aqui eu tenho um n igual a 1. Então aqui ele está mencionando que é diferente de 1 para qualquer valor, para todo valor de k positivo. Não, eu tenho aqui um resultado para n igual a 1. Basta um exemplo. Um contra-exemplo. A gente tem mais, ó. Qualquer reta que passe sem tocar o 2 elevado a x, sem tocar também ali o logaritmo, tocando apenas aqui o 2 elevado a menos x. Então eu tenho aqui um contra-exemplo para essa situação, e aí a alternativa A é falso. Eu consigo aqui um único ponto de interseção. Muito bem. Alternativa B. N igual a 2 para pelo menos 3 valores distintos de k. Será que a gente consegue pelo menos 3 retas com k variando aí 1, K1, K2 e K3? Será que eu consigo 3 valores distintos de k, pelo menos 3, para que a interseção entre essas retas e S, que é a união de f de x, g de x e h de x? Vamos tentar aqui. Então a gente começa por essa primeira reta, y igual a k1 vezes x. Ela tem aqui uma interseção com o gráfico de 2 elevado a menos x e tangencia também f de x igual a 2 elevado a x num único ponto. Então aqui n igual a 2. Então já temos um valor de k, que é o k1. Vamos pensar em outro. Agora, se a gente traçar essa reta, y igual a k2 vezes x. Antes dela, a gente só tem um ponto de interseção. Mas quando a gente tangencia a função h de x, um ponto aqui e um ponto aqui. Ou seja, 2 pontos. N igual a 2, já encontramos mais um valor de k. Se a gente conseguir mais um, a alternativa é verdadeira. Então veja, agora a gente vai pegar essa outra reta. E essa reta, ela vai passar também na interseção de g de x e h de x. Então aonde h de x e g de x encontram, tem ali um ponto. Na continuidade, mais um outro ponto aqui. Com isso a gente consegue 2 pontos de interseção apenas. E aí mais um valor de k. Então conseguimos pelo menos 3 valores distintos de k. K vai ser essa inclinação aqui no primeiro quadrante. Já temos essas 3 para n igual a 2. Para 2 pontos de interseção em cada análise. E aí a alternativa B é verdadeira. Então vamos marcá-la, mas vamos também analisar as outras alternativas, ok? Muito bem. Letra C. N igual a 2 para exatamente 2 valores distintos de k. A gente já viu na alternativa anterior, B, que a gente conseguiu pelo menos 3 valores distintos de k. Portanto, essa alternativa é falsa. A gente conseguiu aqui conseguimos aqui também e conseguimos aqui. Pelo menos 3 valores distintos de k, ou seja, K1, K2 e K3. Não precisamos saber quais são esses valores de k, mas conseguimos pelo menos 3. Aqui está mencionando exatamente 2 para
dois pontos de interseção entre cada uma dessas retas da forma kx com ou f de x, ou h de x, ou g de x. Então essa alternativa é falsa. E a letra B a gente já analisou que a gente consegue pelo menos 3 valores de k. Muito bem. Alternativa D. N é diferente de 3 para todo k maior que 0. Ou seja, qualquer que seja k maior que 0, no primeiro quadrante, a gente não vai conseguir 3 pontos de interseção. Isso é falso. A gente consegue vários contra-exemplos. Por exemplo, aqui já temos um. 1, 2, 3. Então, já conseguimos um contra-exemplo, a alternativa já é falsa. Ou seja, eu já consegui um valor de k, que ele pergunta para todo k positivo. Então eu tenho aqui um valor de k, que eu consigo n igual a 3. 3 interseções. Aqui está falando em diferente. Já temos aqui um contra-exemplo. Poderíamos pegar mais, por exemplo, outra reta mais inclinada. Aqui. Também é um outro contra-exemplo. Podemos pegar aqui, veja, 1, 2, um pouquinho acima com uma inclinação maior do que pegando no ponto de interseção entre H e G. Então, aqui também nós temos n igual a 3. Aqui também temos 1, 2, 3. Então são vários contra-exemplos. Se a gente variar essas inclinações, eu tenho muitos outros exemplos. Então essa também é falsa. Muito bem. Finalmente, a alternativa é o conjunto dos k maior que 0, ou seja, todas as retas aqui no primeiro quadrante, lembrando que o x tem que ser maior que 0, então não pode passar daqui, tem que ser nessa situação, para os quais n igual a 3 é a união de dois intervalos disjuntos. Será que são apenas dois? Veja, o limite que a gente tem aqui, eu vou colocar da seguinte forma. O limite que a gente tem para 2 pontos nessa reta K1 vezes x está aqui. Eu vou ter um ponto aqui de interseção com esse aqui. Mas se eu aumentar a inclinação, eu já consigo 3 pontos. E eu também tenho aqui, o K tem que ser positivo, mas ele também não pode cortar aqui não pode passar aqui no eixo Y, porque nesse caso não é da forma K1x, K2x, ou seja, Kx. Então o limite é o eixo Y. E aí a gente tem aqui um primeiro intervalo, onde se eu aumento a inclinação desta aqui, y igual a kx, aumenta um pouquinho, eu vou pegar 3 pontos. Eu vou apagar aqui que marquei sem querer. Então eu vou conseguir 3 pontos a partir da inclinação dessa aqui, um pouquinho inclinado, eu já deixo de ser tangente, já começo a pegar 1, 2, 3. Esse é um intervalo. Aqui nós não conseguimos pegar n igual a 3. Aqui a gente só consegue, para retas aqui nessa região, somente um ponto de interseção. Mas veja, nesse limite, tangenciando aqui, eu vou ter aqui 2 pontos. À medida que eu diminuo a inclinação da reta y igual a k2x, se eu diminuir agora, mas eu não posso chegar até aqui. Então, nessa região, eu vou ter sempre 1, 2, 3 pontos de interseção. Então, esse aqui também é um segundo intervalo, onde eu consigo n igual a 3. Qualquer reta que passe entre essas duas, eu consigo aqui 3 pontos de interseção. Por exemplo, na g de x, na h de x eu consigo mais 1, 2, e volta a ter uma interseção na h de x. E finalmente, a gente tem outro intervalo, que é quando eu diminuir a inclinação de k3x, ou seja, se eu reduzo essa inclinação, eu vou ter aqui um ponto de encontro na h de x, um ponto na g de x e volta a encontrar h de x mais adiante. Então eu tenho aqui mais um intervalo. Obviamente,
a hora que a inclinação for um pouquinho menor do que essa K3x, e também K não pode ser igual a zero. Se o K for zero, a reta é essa. Então, também o limite é o próprio eixo x. Então, quantos intervalos a gente conseguiu para n igual a 3, para a interseção de 3 pontos? Se a gente pegar em qualquer uma dessas regiões, veja, qualquer reta que eu construir dentro desse intervalo, eu vou conseguir sempre 1, 2, e lá bem acima eu vou conseguir o terceiro ponto. Também nessa região, qualquer reta que eu traçar dentro dessa região, eu vou conseguir 1, 2, 3 pontos agora com a G. E aqui também, qualquer reta que eu traçar aqui nessa região, que é o terceiro intervalo, eu vou ter aqui um encontro com H de x, aqui mais um ponto de encontro com G de x, e lá na frente, né, bem adiante, eu vou ter o encontro com H de x. Com isso, essa alternativa é falsa, porque ele menciona apenas 2 intervalos disjuntos. E a gente tem 3 intervalos disjuntos que acontece interseção aí entre as retas 2 elevado a x, log de x na base 2 e 2 a menos x, com as funções aqui, que são retas da forma kx, a gente consegue muito mais aí do que 2, ou seja, mais do que 2, a gente consegue 3. O item é falso. Concluímos então que a alternativa correta é B de bola. Espero então ter contribuído com essa questão número 46. Aguardo vocês num próximo encontro. Um abraço a todos.